Olá, bom dia! Está começando mais uma edição do Caminhos do Oeste. No programa de hoje você vai acompanhar uma matéria sobre uma doença que tem atingido cada vez mais pessoas no mundo todo, o Alzheimer. Vamos falar sobre os 20 anos de existência do Coral de Itaipu. Começou o plantio de soja no Paraná. Saiba quais são as expectativas dos especialistas. E para fechar com chave de ouro, o quadro Sabores do Oeste traz uma receita deliciosa de batata puziana. Isso tudo e muito mais eu te mostro agora. Não saia daí! Um dos dados que mais tem chamado a atenção nos últimos indicadores populacionais do nosso país é o grande aumento do número de idosos na sociedade. Estima-se que há cerca de 2 pessoas com 60 anos ou mais para cada jovem de 15 anos, um número jamais registrado antes. Esta é, sem dúvida, uma grande conquista. Mas com uma sociedade com mais idade, mais recorrentes são os casos de doenças crônicas e incapacitantes, como o Alzheimer, por exemplo. Para entender melhor o problema e identificar os sintomas, foi criado mundialmente o mês da conscientização. Nossa equipe preparou uma matéria especial para falar ainda mais sobre esse assunto. Confira. No Brasil, estima-se que mais de 1 milhão de pessoas sofram com a doença de Alzheimer. A enfermidade é silenciosa e agressiva e pode estar mais próxima do que imaginamos. Oi, eu sou a Antonielle, essa é minha avó Marianeira, ela tem Alzheimer e hoje a gente vai aprender um pouquinho da história dela. Mãe de 2 filhos, vaidosa, bem-humorada, trabalhadora e dona de um sorriso contagiante. Era assim que todo mundo conhecia a Dona Onira há 7 anos. A minha mãe sempre foi uma pessoa alegre, disposta para trabalhar, caprichosa, disposta a ajudar todo mundo. Era só chegar no portão dela e ela estava sempre pronta para te ajudar. Ou para te receber, sempre tinha o chimarrãozinho, aqueles bolos, aquelas comidas gostosas dela, sempre sorridente. E era atleta também. Era atleta. Primeiro ela jogou bolão, daí por último ela estava no time, na equipe de Foz de bocha. Era ativa. Era, bastante. E dançava também no CTG, toda de prenda. Não parava. Não. Hoje ela passa os dias assim, distante, quieta e com dificuldade em pensar e compreender. A família se reveza e se desdobra para dar assistência. A gente observou que ela repetia várias vezes a mesma coisa. Ela falava agora, daqui a pouco repetia e isso foi ficando com mais frequência. Daí ela começou a esquecer datas comemorativas, esquecer várias outras coisas e bem mais pra frente até ou mentir, que ela falava que almoçava e não almoçava, então a gente começou a cuidar isso também, se alimentava ou não. Daí nós levamos no médico. Uma história triste, mas que a cada dia é mais comum. Segundo estudos, a cada 4 segundos, um novo caso é detectado no mundo. E a previsão é que em 2050 haverá uma pessoa diagnosticada a cada segundo. A doença não tem cura e os medicamentos apenas ajudam a preservar o que restou da função cerebral. Embora possa existir uma predisposição genética, cientistas afirmam alguns hábitos são capazes de prevenir e até frear a perca de memória. Um deles é a alimentação saudável aliada às atividades físicas. Hoje, dentro dos trabalhos e dos estudos que a gente tem acompanhado, você aliar atividade física, você manter os níveis de distúrbios cardiocirculatórios controlados, você manter uma alimentação saudável, são os grandes protetores da instalação desse tipo de doença, do Alzheimer e outras doenças que são comuns, principalmente na idade adulta. E a proposta desse tipo de atividade que a gente realiza é a gente fazer a inclusão
o trabalho com as pessoas de idade que estão mais na faixa de risco, mas a gente incluir as pessoas bem precocemente. Nós estimulamos a presença das crianças, dos adolescentes, do adulto jovem, que participe e pratique, para eles estarem aprendendo, mudando, incorporando hábitos saudáveis dentro da sua rotina do dia a dia. E aí, com certeza, eles vão ter uma estruturação, um organismo mais forte, uma agilidade, um estilo de vida mais saudável e mais dinâmico, que vai prevenir, vai retardar e, em alguns casos, não vai deixar com que se instale esse tipo de patologia. E setembro é considerado o mês mundial de conscientização. O lema escolhido pela Associação Brasileira foi Alzheimer, eu não esqueço. Para cuidar, é preciso reconhecer, enfrentar e aceitar a doença. Lembrando que as pessoas que convivem com ela precisam de ajuda, orientação e solidariedade. E é isso aí, a descoberta da doença é um grande choque tanto para quem sofre dela quanto para as pessoas ao redor. Mas é como a Daiana disse ali no final da reportagem, que essas pessoas precisam ainda mais de carinho, atenção e amor, mais do que de costume. Para falar um pouco mais sobre o mal do Alzheimer, nós estamos recebendo aqui no estúdio a fisioterapeuta e professora Cristina Ribeiro, especializada em gerontologia, que é o estudo do envelhecimento. Tudo bem, Cristina? Tudo bem. Tudo bem. E assim, como que é feita a descoberta da doença? Tem algum indício, algum sintoma? Um dos primeiros sinais são os esquecimentos, né? Então, que o paciente tem. Esquecimentos de fatos recentes. Então, coisas do dia a dia que ele começa a esquecer, e aí a família tem que estar bem atenta para realmente ver que já não é tão normal, né, do que o habitual. Isso são esquecimentos de fatos recentes. Então, às vezes ele sai de casa, não sabe mais voltar para casa, perde um dinheiro, não sabe onde está. Então, são esquecimentos que acabam preocupando a família. Então, a família tem que prestar atenção nesses esquecimentos e já encaminhar para o médico. Esse é o primeiro passo, para ser feita uma avaliação e um exame de imagem, né? Como que a família pode reagir nessa situação? Como que pode colaborar? O que pode estar fazendo? Procurando o médico, feito um exame de imagem, né? O ideal, uma ressonância magnética, para realmente ter o diagnóstico, aí a família ela tem que, assim, ver como ela vai lidar com isso, né? Então, às vezes falar para o paciente, ou às vezes, né, não falar exatamente. Então, assim, vai depender de caso para caso. Mas a atenção, principalmente, a família entender e estudar o que é a doença de Alzheimer. Então, a família tem que entender que o idoso, ele está doente. Ele tem um problema neurodegenerativo. Isso. Então, não é achar que, não é possível, ele está querendo me irritar, está querendo me deixar assim irritada hoje. Não, não é isso, ele está doente. Então, a família hoje é o grande foco da doença, né? De quem tem um paciente ou um idoso com a doença de Alzheimer, realmente precisa ser orientada. Hoje tem grupos de cuidadores. Ótimas dicas. Quer deixar algum recado, pessoal de casa que nos assiste? Bom, acho que vale a pena não deixar passar nenhum sinal, nenhum sintoma que o idoso venha apresentar que seja diferente do habitual. Não achar que, porque ele é idoso, isso é normal, né? Porque às vezes isso acontece. E assim, sempre há o que fazer, independente da fase da doença. Acho que tentar não perder as esperanças, porque pode dar uma qualidade de vida melhor. E atenção, e pensar assim, você está cuidando, quem já tem esse idoso, você está cuidando como você gostaria de ser cuidado? Então, acho que é essa a reflexão. Tocou o coração, hein, Cris? Muito obrigada por tirar nossas dúvidas aqui. Obrigada mesmo e volte mais vezes. Obrigada. Tá, ok? Gente, então é isso. Muita atenção e depois do intervalo tem mais Caminhos do Oeste para você.